Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Silvestre Nóbrega, professor de Ciências da Natureza, estou atuando atualmente na área de Física. Bom, a pedido de um aluno muito especial, chamado Francisco, que ele quer que eu resolva uma questão sobre campo elétrico. Bom, Francisco, essa questão é muito interessante porque além de envolver o campo elétrico, ela envolve também o equilíbrio do ponto material, que fala do equilíbrio estático, quando os vetores resultantes num ponto ou sobre um corpo é igual a zero. Bom, essa questão é da PUC do Rio de Janeiro. Antes de falar propriamente da questão, sempre eu gosto de dar um embasamentozinho teórico. Primeiro, campo elétrico. O que vem a ser isso? É uma região ao redor de uma carga elétrica. Nessa região, ao redor da carga elétrica, você vai ter uma influência elétrica. O que vem a ser essa influência elétrica? Quer dizer que se eu colocar uma outra carga ali naquele ponto próximo, ela vai sofrer a influência de uma força de natureza elétrica. Então, o campo elétrico é apenas uma região do espaço, onde, se eu pegar uma cargazinha e colocar nessa região, o que vai aparecer nessa carga? Imediatamente, uma força de natureza elétrica. Assim como aqui nas proximidades do planeta Terra, quando a gente coloca algum corpo, aparece uma força. Qual é a força? A força peso, a força de atração entre corpos, atração gravitacional. Então, ao redor do planeta Terra, o que eu tenho? Um campo gravitacional, ok? Então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, porque ela relaciona a força com a carga, e força é uma grandeza vetorial, tudo bem? Nesse exercício específico, a gente vai determinar o campo elétrico num ponto próximo de uma carga. Essa carga gerou o campo elétrico. Note, como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ele tem uma direção e tem um sentido. Bom, determinar a direção do campo elétrico é muito fácil. Se aqui eu tenho uma carga 1 e eu quero saber o campo nesse ponto, eu traço uma linha tracejada aqui, faço uma linha tracejada, ligando a carga até o ponto. Essa é a direção. Agora, falta eu saber o sentido. Será que esse campo elétrico vai apontar para a carga 1 ou vai apontar no sentido oposto à carga 1? Note que o campo elétrico E1, nesse ponto, está apontando no sentido oposto à carga 1. Por quê? Porque essa carga é positiva e o campo elétrico aponta no sentido oposto da carga positiva. Agora, se eu for pensar na carga 2, e eu quero o campo elétrico também nesse ponto, o campo elétrico da carga 2, o que eu faço? Novamente, a direção é só fazer uma linha tracejada aí, né? Do ponto até a carga, beleza? Agora, e o sentido? Será que aponta para a carga ou aponta no sentido oposto à carga? Aí é que tá. Se na positiva aponta no sentido oposto, positiva oposto, na negativa aponta para ela mesma. Então, note que o campo E2 está apontando para a carga 2, ok? E o campo E1 aponta no sentido oposto à carga 1, porque a carga 1 é positiva, sentido oposto, carga 2 é negativa, o campo aponta para ela. Então, nesse ponto, P, eu tenho dois campos, um provocado pela carga positiva 1 e outro provocado pela carga negativa 2. Então, lógico que se eu tenho dois campos, eu tenho que fazer o quê? A resultante, o vetor resultante, o campo elétrico resultante, que é só usar a lei do paralelogramo, né? A soma dos vetores em direções diferentes, e aí eu tenho o meu vetor em vermelho aqui, que é o meu vetor o quê? Resultante, campo elétrico resultante, beleza? Ok, se alguma dúvida aqui, vamos dar uma relembrada lá em vetores, matéria lá da primeira série do ensino médio. Bom, aqui eu tenho o meu campo elétrico, o módulo dele. Como é que eu calculo o módulo? Ó, o campo elétrico vai depender o quê? Do tamanho da carga, vamos dizer assim, quanto a carga é intensa ou quanto ela é fraca. Uma carga intensa gera campos elétricos intensos ao redor dela. Uma carguinha pequena gera campos pequenos ao redor dela. Mas também depende do quê? Da distância. Quanto mais longe da carga, menor é o campo. Quanto mais próximo da carga, maior é o campo elétrico. Ok? E também vai depender de onde essas cargas estão. Será que se eu pegar uma carga aqui no ar, ela vai formar um campo elétrico de igual intensidade a uma carga imersa na água? Será que o campo elétrico vai ser igual quando essa carga estiver no vácuo? Não, pessoal. O campo elétrico vai mudar também com o meio onde essa carga está inserida. Por isso que existe a constante eletrostática, o K. Essa constante eletrostática ela vai depender do meio de inserção da carga, onde a carga está, beleza? Ok.
Então eu vou usar K0, que é a constante eletrostática do meio, o valor da carga, proporcional direta então com a constante e a carga, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Bom, então vamos falar especificamente agora da questão. A questão fala do quê? Eu tenho duas cargas, uma Q1 que vale 3 microcoulombs e outra Q2 que vale 6 microcoulombs. Micro vale 10 elevado a menos 6, é uma potência, 10 elevado a menos 6. Beleza? Bom, e a questão continua. Essas duas cargas Q1 e Q2 estão separadas por uma distância de 1 metro. Então, Q1 e Q2 estão separadas por uma distância de 1 metro. E ele pergunta, qual é a distância de um ponto em relação à carga 1, onde nesse ponto o campo elétrico é nulo? Como assim? Pessoal, porque se eu tenho duas cargas, vai ter dois campos elétricos, referente às duas cargas. E esses dois campos elétricos podem se anular, fazendo a resultante dar igual a zero, que é esse caso. Então, o que eu fiz? Preste atenção, o pulo do gato. Eu coloquei esse ponto aleatório e falei, nesse ponto, o que acontece com os campos elétricos? Será que eles podem se anular aqui? Então você tem que ir tentando. Veja, nesse ponto, a carga 1, que é positiva, 3 positivo, faz um campo elétrico oposto dela. E a carga 2, que é 6 positiva, faz um campo elétrico oposto a ela. Veja, E1 oposta à carga 1, apontando no sentido oposto, e E2 oposto à carga 2, apontando no sentido oposto. São cargas positivas que vão ter campos elétricos sempre apontando no sentido oposto delas. Então vamos formar dois vetores assim. Um responsável pela carga 2 e o outro que foi originado pela carga 1. E esses campos podem o quê? Se anular. Quando eles vão se anular? Quando eles tiverem módulos iguais, porque mesma direção e sentidos opostos, eles já têm. Falta agora o quê? Os módulos serem o quê? Iguais. Beleza? Se os módulos forem iguais, eles vão se anular. Você concorda comigo? Então esse aí é o pulo do gato. É encontrar a posição onde os dois vetores podem se anular. Ótimo? Então veja. Aqui ele deu a constante K0, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. E ele pede a distância desse ponto até a carga 1. O que eu fiz? Eu sei que a distância entre as cargas é 1 metro, mas essa distância eu não sei. Eu chamei de quê? De x. Então, a outra distância vai ser 1 metro menos esse x. 1 menos x. Então, do ponto até a carga 1, x. Do ponto até a carga 2, 1 metro menos x. 1 menos x. Beleza? E aí, eu fui agora para os cálculos. Olha, ele quer saber a distância da carga 1, onde o campo resultante é zero. Então, eu tenho que saber o valor de E1, que é E1. K0, módulo de Q1, sobre D ao quadrado. A fórmula. K0, 9 vezes 10 a nona. A carga 1, 3 vezes 10 a menos 6, 3 micro. E a distância x, do ponto até a carga 1, x ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. E aí eu parei aqui, não fiz mais nada, não calculei, deixei ali mesmo. Aí eu fui para a carga 2, que está ali. A fórmula também, K0, módulo de Q2, que agora é carga 2, sobre distância ao quadrado. A distância da carga 2 até o ponto, não se esqueça disso. Então, o K0 é 9 vezes 10 a nona, a carga 2 vale o quê? 6 microcoulombs, 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância não é mais x, hein? É da carga 2. E é 1 menos x ao quadrado. Tá aqui. Também não fiz mais nada. Por quê? Eu parti para o equilíbrio. Não é adequado, pessoal, a gente sair multiplicando, porque se eu vou ter que igualar as frações, olha o que aconteceu, a malícia, né? No equilíbrio, o campo resultante é igual a zero. Quer dizer que o campo 1 tem que ser igual ao campo 2. Então, eu peguei aqui o valor do 1. 9 vezes 10 a nona, 3 vezes 10 a menos 6 sobre x ao quadrado. E igualei ao campo 2. 9 vezes 10 a nona, 6 vezes 10 a menos 6 sobre 1 menos x ao quadrado. As duas frações são iguais. O E1 é igual a E2. Aí eu saio cortando o que eu posso. Ó, 9, 9, 10 a nona, 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. E finalmente, 6 por 3 que dá 2, 3 por 3 que dá 1. Aí a fração ficou reduzida a
1 sobre x ao quadrado, que é igual a 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Multipliquei o produto dos meios pelos extremos, cruz, credo, como você queira. Aí ficou 2 vezes x ao quadrado, que é igual a 1 menos x ao quadrado vezes 1, que é ele mesmo, 1 menos x ao quadrado. Tirei a raiz dos dois lados, pessoal. Eu evitei desenvolver o quadrado da diferença, evitei cair numa equação de grau 2, de segundo grau, tá? Para poder facilitar o desenvolvimento da questão, raiz dos dois lados. Aí ficou o quê? Ó, raiz de 2x ao quadrado. Raiz de 2, 1,4 aproximadamente, né? Raiz de x ao quadrado, perde o quadrado, fica x. Do outro lado, só cortar o quadrado, ficou o menos x. Eu passei o menos x para o primeiro membro mais x. 1,4x mais x, 2,4x. Que ficou igual a 1. Passo 2,4 dividindo. O x dá 0,41, 42 aproximadamente. Né? E a resposta é 0,4 metros. Então, viu, Francisco? Beleza? Ó, esse x vale 0,4 metros. Então, eu já encontrei, porque ele pediu o quê? A distância do ponto x até a carga 1. Se ele tivesse pedido a distância do ponto x até do ponto até a carga 2, perdão, do ponto até a carga 2, aí seria 1 menos x, ou seja, 1 menos 0,4, seria 0,6. Mas a malícia, né? Já coloquei o xzinho aqui como resposta, beleza? Então tá aí a resolução, espero que vocês tenham gostado. Alguma crítica, alguma dúvida, alguma pergunta, é só fazer aí no meu canal que eu vou ter o prazer de responder. Não se esqueça que eu estou aqui torcendo por vocês, vamos estudar com seriedade. E se não, se inscreva no meu canal, dê um likezinho aí se gostou. Se não, não tem problema, tá? Obrigado.